A diferença morfológica de seres da mesma espécie, porém de sexos diferentes, é chamada de dimorfismo sexual. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Comecei a fazer uns shorts aqui no Luba TV Games sobre as diferenças entre Pokémon macho e fêmea da mesma espécie. Gostei bastante, eu vi alguns comentários pedindo pra fazer mais, então eu tive a ideia de fazer um vídeo só mostrando todas as diferenças de todos os Pokémon com dimorfismo sexual. Boa sorte pro meu editor. Vamos lá. Começando, é claro, pela primeira geração. Venusauro. A fêmea tem uma sementinha no topo da flor. Butterfree. A fêmea tem uma parte preta ou roxa na geração 5, na parte da frente das suas asas. Rattata e Raticate têm bigodes menores quando são fêmeas. Pikachu e Raichu. Enquanto nos machos a ponta do rabo é mais triangular, é mais reta, nas fêmeas é mais curvada. Em Pikachu, inclusive, parece um coraçãozinho. Nidoran. O macho tem um cor roxo, a fêmea é mais azulada, e também suas linhas evolutivas são completamente diferentes. Zubat e Golbat. As fêmeas têm presas menores que as dos machos. Gloom. As fêmeas têm uma bola branca grande por bud? Deixa eu pesquisar o que é bud. Broto. Enquanto os machos têm várias bolinhas brancas pequenas. Vileplume tem várias bolinhas brancas por broto, porém nos machos são menores e nas fêmeas maiores. Kadabra e Alakazam. As fêmeas também têm bigodinhos menores que os machos. Dudu e Dodrio. As fêmeas têm o pescoço bege, enquanto os machos têm o pescoço preto. Hypno. O colarinho das fêmeas é mais felpudo, é maior. Rhyhorn e Rhydon. Os chifres das fêmeas são menores. Goldeen e Seaking. Os chifres são menores nas fêmeas. Ok. Scyther. O abdômen das fêmeas é um pouquinho maior. Magikarp. Os bigodes dos machos são dourados e das fêmeas são brancos. Igualmente em Gyarados, evolução de Magikarpa, os bigodes dos machos são azuis, para combinar com o resto do corpo, e as fêmeas têm o bigodinho branco, para combinar com as coisas ali nas costas. O que é? São cristas? São barbatanas? Eu não sei. Interessantemente, na maioria dos Pokémon que tem dimorfismo sexual, nas suas versões Shinies, essas mudanças também se aplicam. Por exemplo, Gyarados Shiny, que tem o corpo vermelho ao invés de azul, os machos têm o bigodinho vermelho e as fêmeas têm o bigodinho branco. Mais interessantemente ainda, na sua forma Mega, o dimorfismo sexual some. Exemplo, Gyarados. Os bigodes são da mesma cor, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Bug, intencional, não intencional, nunca saberemos. E por último, e nem por isso menos importante, Eevee. O dimorfismo sexual de Eevee foi introduzido somente no jogo Pokémon Let's Go Eevee, quando o seu parceiro Eevee, ou melhor, sua parceira Eevee, fêmea, demonstrou um desenho diferente nos pelos da ponta do rabo, daquela corzinha mais branca, meio bege. A fêmea tem um desenho mais arredondado, enquanto o macho já é um pouco mais triangular, mais retinho. Interessantemente, toma um shot toda vez que eu falar interessantemente. Interessantemente, nos jogos Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, somente a Eevee parceira de Pokémon Let's Go Eevee tinha essa diferença. Outros Eevees que você encontra durante o jogo não tem dimorfismo sexual entre os machos e as fêmeas. Já na geração 8, essa mudança foi aplicada a todos os Eevees. Beleza? Vamos partir para Johto. Agora, segunda geração. Meganium, Ledba e Ledian. As fêmeas têm antenas menores. Chato. Os machos têm 3 listras amarelas no corpo, enquanto as fêmeas têm 2. Sudowoodo. A fêmea tem galhos menores na cabeça. Politoed. A bochechinha vermelha é um pouquinho menor nas fêmeas. Apom. O macho tem um cabelinho menor na cabeça. Wooper. A fêmea tem 2 pares a menos de brânquias que os machos. Quagsire. Nas costas, as Quagsire fêmeas têm barbatanas menores. Murkrow. A plumagem na cabeça de Murkrow, que lembra um chapéu de bruxa, é um pouquinho menor nas fêmeas. Wobbuffet. As fêmeas têm os lábios vermelhos. Eu não vou... Não. Vermelhos nada. Elas têm batom. Aquilo ali é batom. O Wobbuffet tem o meu dimorfismo sexual favorito de todos os Pokémon. Olha o Wobbuffet fêmea. Ela é incrível. Ela usa batom.
Ela é linda! Ok, eu me empolguei, vamos pro próximo. Girafarig. As fêmeas têm uma parte amarela do corpo um pouco maior, enquanto nos machos parece ser bem divididinho ali na barriga e nas costas. Gligar. As fêmeas têm presas menores. Steelix. As fêmeas têm presas menores na parte de baixo da mandíbula de cada lado. Scizor. Assim como sua pré-evolução, Scyther, as fêmeas também têm abdômenes maiores. Heracross. Os machos têm chifres mais pontiagudos, enquanto as fêmeas têm os chifres mais arredondadinhos, parecendo um coraçãozinho também. Sneasel, de Jotô, e Sneasel, de Hisui. As fêmeas têm a orelha esquerda menor. Ursaring. As fêmeas têm pelos maiores nos ombros. No caso, mais compridos, certo? É, mais compridos. Ok, às vezes é difícil de ver a diferença. Às vezes quase não tem diferença. É aquele jogo. O que tem de diferente nessas duas imagens? E aí aparece a Pam, de The Office, falando... Elas são a mesma imagem. Ok. Próximo. Piloswine. As fêmeas têm presas menores. Octillery. As fêmeas têm as suction cups, aquelas bolinhas de polvo, sabe? Que gruda, tipo... São menores nas fêmeas. Isso mesmo. Como é que agora eu fiquei curioso? Qual é a tradução de suction cups? Ventosas. É uma palavra bem simples, Luba. Ventosas. Só isso. Houndoom e Donphan. As fêmeas Houndoom têm chifres menores e as fêmeas Donphan têm presas menores. Beleza, pode pegar seu barquinho que agora a gente vai pra Hoenn, terceira geração. Torchic. Os machos têm um pixel preto na bundinha e as fêmeas não. É literalmente um pixel. What the fuck? Combusken. As fêmeas têm penas menores na cabeça. Blaziken. As fêmeas têm uma crista menor que a dos machos. Beautyfly. Os pontos vermelhos dos machos são maiores que os das fêmeas. Dustox. As fêmeas têm antenas, adivinha? Menores. Ludicolo. Os machos têm listras mais grossas que as fêmeas. Listras ali no corpo. Tá vendo? É isso aí. Nuzleaf e Shiftry. As fêmeas têm folhas menores nas mãos. Meditite. As orelhas dos Meditite machos são um pouquinho mais pra cima do que das fêmeas. Medicham. Os machos têm um bulbo ou uma lâmpada na cabeça maiores que as fêmeas. Roselia. A folha do corpo das fêmeas é discretamente maior. Gulpin. As fêmeas têm penas menores. Swalot. Sua evolução. As fêmeas têm bigodes menores. Numel e Camerupt. As fêmeas têm uma traseira, um quadril, as costas, um vulcão maiores que os machos. Cacturn. As fêmeas têm um espinho bem grande no meio do corpo, enquanto os machos têm vários espinhos iguais, normais, ali naquela parte, iguais ao resto do corpo, no caso. Milotic. As fêmeas têm as barbatanas que parecem cabelos muito maiores que as dos machos. Relicanth. As fêmeas têm um protetor de mandíbula menores que os machos. Beleza. Dimorfismo sexual dos Pokémon da terceira geração. Check. Odeio quem faz isso. Bora pra geração 4. Starly, Staravia e Staraptor. A parte branca na cabeça de Starly e Staraptor é menor nas fêmeas e a parte cinza de Staravia na cabeça também é menor nas fêmeas. Bidoof, o Pokémon Deus. O macho tem mais pelo na bunda. Essa é a descrição, eu só tô lendo. Bibarella. Os machos têm duas bolinhas beges ali perto da bochecha, enquanto as fêmeas não tem. Kricketune e Kricketune. As fêmeas Kricketune têm um colarinho maior e as fêmeas Kricketune têm bigodes menores. Shinx. As fêmeas têm um cabelinho menor na cabeça. Luxio. As fêmeas têm uma juba menor que os machos e os seus calcanhares são mais expostos. Dá pra ver que tem uma partezinha... A parte preta é menor nas fêmeas, então parece que o calcanhar tá mais exposto. É isso que eu quis dizer. Luxray. A juba das fêmeas é menor. Ok. Roserade. As fêmeas têm capas maiores. Combi. As fêmeas têm uma marca vermelha na parte de cima da face de baixo. Tem 3 faces. Tá vendo ali o pontinho vermelho? Show. Importante ressaltar também que os machos Combi não evoluem, enquanto as fêmeas Combi evoluem para Vespiquen. Uma clara e óbvia referência à abelha rainha e como abelhas funcionam, basicamente. Pachirisu, a listra azul na cabeça das fêmeas é menor. Buizel. Os machos têm 2 pontos beges nas costas, enquanto as fêmeas têm um só. A mesma coisa na sua evolução Floatzel. Ambipom. Cabelinho do Ambipom é menor. Nos machos, igualmente a sua pré-evolução Apom. Ghibli. A barbatana dos machos tem um cortezinho, enquanto as fêmeas não tem. Gabite. A mesma coisa na barbatana das costas. E Garchomp,
A mesma coisa também. Exatamente, é uma barbatana. Por quê? Porque Garchomp é um tubarão a martelo. Por que ele não é do tipo água? Essa é uma excelente pergunta. Próximo. Hippopotas. O padrão de cores dos machos e das fêmeas é invertido. Hippowdon. O corpo dos machos é da cor marrom claro, enquanto as fêmeas é um cinza mais escuro. Croagunk. Os curativos, várias aspas aqui, curativos na barriga das fêmeas são mais altos que o dos machos. Toxicroak. O saco da garganta das fêmeas é menor. Phineon. As nadadeiras caudais. A gente não aguenta mais. O quê? A gente quer pedir comida. Pede, eu não vou comer. Você não vai comer? Não. Tá bom, tá. As nadadeiras caudais das fêmeas são maiores. E as fêmeas Lumineon, que é a evolução de Phineon, têm barbatanas maiores no geral. Snover. As fêmeas parecem ter uma camada branca a mais que os machos. Abomasnow. Aqui, as fêmeas têm pelos mais longos na parte central. Weavile. As fêmeas têm orelhas menores. Rhyperior. As fêmeas têm chifres menores. Tangrowth. As mãos das fêmeas são maiores. Não é que são maiores, é que tem mais cor magenta nas mãos. Às vezes é difícil entender o que é mão e o que não é mão num Pokémon. Perdão. Dedos. São dedos, não são mãos. Dedos. Mamoswine. As fêmeas têm presas menores. Geração 5. Temos 3 espécies de Pokémon com dimorfismo sexual. O que, na minha opinião, é sacanagem. Podia ter muito mais. Tá cheio de Pokémon. Mas enfim, vamos lá. Anfezante. Os machos parecem ter uma máscara e tem essa fita, que provavelmente é uma pena saindo da máscara, da cor vermelha, e uma plumagem verde na parte de baixo ali da barriguinha. Enquanto as fêmeas não têm essa máscara, e a plumagem onde é verde nos machos seria marrom escuro nas fêmeas. Tem uma parte também no rabo, que vocês podem ver, que nos machos é verde e nas fêmeas marrom. Freelish. São quase 2 Pokémon diferentes. O macho é azul, parece um pouco mais irritado, o colarinho dele é diferente da fêmea, a fêmea é mais arredondado e o macho parece um pano, ou sei lá. As pontas da parte de baixo do corpo do macho também é mais pontiaguda, enquanto as fêmeas é mais arredondado e tem vários cortes. A fêmea apresenta cílios mais para baixo nos olhos, enquanto os machos apresentam mais em cima. Os cílios das fêmeas são mais curvos também. E uma coisa interessante é que os olhos dos 2 Pokémon são invertidos. Não necessariamente invertidos, mas invertidos, na verdade. Onde tá azul é vermelho no outro, e onde tá vermelho é azul no outro. Ok, é isso aí. Assim como sua pré-evolução, Jellicent também apresentam várias diferenças entre Pokémon masculino e feminino. Como vocês podem ver aí, o macho continua azul, a fêmea continua rosa, o colarinho é diferente, as extremidades do corpo são diferentes, essa coroinha que eles têm na cabeça também é um pouco diferente, a fêmea parece ter mais cortes, enquanto o macho tem só 3, a diferença dos olhos permanece, e o macho parece ter sua boca completamente tapada, enquanto a fêmea tem mais cílios nos olhos e a boca muito mais aparente. Sem contar que o macho parece estar triste toda hora, ou brabo, ou irritado, e a fêmea tá feliz da vida. Geração 6, Pyroar. Essa espécie é claramente inspirada no animal leão, que a gente conhece, e o dimorfismo sexual nessa espécie é bem semelhante na vida real. Enquanto o macho tem uma juba maior, a fêmea parece ter um cabelo meio elegante, as patas frontais, digamos assim, eu não sei falar termos de animal, ok? Os braços do leão tem menos parte bege, aliás, enquanto as fêmeas têm mais parte bege. Essa parte cinza escura, ou preta, ou marrom escuro, eu não sei, dos olhos das fêmeas é um pouquinho mais desenhado, parece aquelas maquiagens de gatinho, sabe? Enfim, vocês conseguem ver bastante diferença nesses dois, né? Meowstic. Mais um exemplo de cores invertidas, praticamente invertidas. Os olhos dos machos são azul ciano e também verdes, enquanto as fêmeas são amarelo e vermelho. E diferente de alguns outros Pokémon com dimorfismo sexual, Meowstic macho e Meowstic fêmea aprendem moves diferentes. O macho aprende mais moves de status, enquanto a fêmea aprende mais moves de ataque. Também tem uma diferença nas habilidades escondidas desse Pokémon. Os machos aprendem Prankster e as fêmeas aprendem Competitive. Estamos entendidos? Show! Geração 8. Indeedee. Os machos têm essa orelhinha ou cabelo mais pontiagudos para cima, enquanto as fêmeas já têm um pouquinho mais arredondado e são apontados para baixo. Os machos também têm um
negocinho aqui no nariz azul. E as fêmeas têm um negocinho rosa na parte de cima dos olhos. A fêmea também tem muito mais parte branca na parte central. E ela parece ser um pouquinho mais redondinha. E mais um claro exemplo aqui dos machos meio brabos, irritados, com a boquinha triangular virada pra baixo e depois virada pra cima nas fêmeas. E os olhos das fêmeas parecem mais... são maiores e parecem mais convidativos. Não sei. Elas parecem mais legais, sinceramente. Assim como Meowstic, macho e fêmea, Indeedee, macho e fêmea também aprendem moves diferentes e habilidades diferentes, mas a maior diferença tá na base de stats desse Pokémon. Os machos têm stats mais altos em ataque, ataque especial e velocidade, enquanto as fêmeas têm stats maiores em defesa, defesa especial e HP. Basicamente, um é mais ofensivo e outro é mais defensivo. Bem parecido com Meowstic. Próximo, Basculegion. Basculegion foi introduzido em Pokémon Legends Arceus, tecnicamente faz parte da 8ª geração. Os machos têm uma cor diferente das fêmeas, pelo menos nos pontos e listras do corpo e na parte de trás. Aqui nós vemos magenta, e aqui do lado a gente vê uma cor meio gelo, eu quero dizer branca, mas parece que tem parece ser gelo, sei lá. As barbatanas são iguais, digo da mesma cor. As fêmeas têm barbilhões mais curtos, no caso esse bigodinho branco aí que tá saindo, e parecem ter olhos mais tristes comparado aos machos. Também existe uma diferença na base de stats desse Pokémon entre machos e fêmeas. Os machos têm ataque mais alto, enquanto as fêmeas têm o ataque especial mais alto. Por último, e nem por isso menos importante, geração 9, Oinkologne. As fêmeas têm o corpo mais marrom, enquanto os machos têm o corpo mais cinza. Os machos têm uma orelha maior, que frequentemente está tapando o olho esquerdo. Parece meio emo, inclusive, não vou mentir, eu adorei. E as fêmeas já têm a orelha esquerda ali um pouquinho menor, deixando a gente ver os olhos. Os machos também parecem um pouquinho mais cheinhos, mais gordinhos que as fêmeas. E além das cores, a maior diferença pra mim tá no rabinho desse Pokémon. O macho tem um rabinho menor, com uma ponta que parece, sei lá, uma sementinha. E a fêmea já tem o rabo maior, que tem uns 3 dedos. Ou alguma coisa do tipo. 3 dedos de Tangrowth. E esses são todos os Pokémon com dimorfismo sexual. Eu acho, pelo menos. Talvez eu tenha pulado algum. Eu não sei. Se sim, comenta aqui embaixo nos comentários. E também me diz qual o seu dimorfismo sexual favorito no mundo do Pokémon. Eu já deixei o meu claro. Wobbuffet! Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de joinha, se inscrever pra ser parte da turma. E até mais. Eu vou comer, porque já vieram me... Eu tô com fome, sim. Eu só queria acabar com a conversa rápido. Ok!